Salve, fiel! Pô, chegando aqui com mais um vídeo no canal, e nesse eu quero mudar um pouquinho o tom, né? Se nos primeiros vídeos, né, nos primeiros vídeos que eu fiz, eu estava com um tom um pouco mais de calma e tranquilidade para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Acho que hoje, né, depois da rodada de ontem, do jogo de ontem, depois do Atlético Mineiro, a gente já tem que mudar um pouquinho esse tom para sair de calmo e ir para preocupado, que a situação tá ficando cabreira pra gente. Ou melhor dizendo, cabulosa, né? Se é que você me entende. Se não entende, fica até o final. Peço que você se inscreva, curta e também, se concordar, né? Ou quiser deixar a sua opinião, comente aí pra gente discutir mais sobre a reta final do Campeonato Brasileiro, do Corinthians em especial. E pra começar, falando sobre esse vídeo, né? A gente tem que voltar até o fim da temporada passada, quando muita coisa aconteceu no Corinthians, mas também no futebol brasileiro. Desde o fim, inclusive, da Série B do ano passado, a gente já sabia que essa temporada seria uma das mais complicadas, seria um dos campeonatos brasileiros mais disputados dos últimos anos, dos anos recentes, e tipo, sei lá, dá pra dizer até da era dos pontos corridos. Mas parece que a nossa diretoria não sabia. A gente teve SAF no Bahia, no Cruzeiro, no Vasco, e um Grêmio que a gente já achava que não deveria ter caído, né? Se você voltar lá em 2021, já não achava que o Grêmio tinha time para cair. É um time que está até, de certa forma, estruturado. E que no começo desse ano fez uma contratação incrível. Trouxe um jogador um dos mais renomados atacantes da história do futebol, simples assim. O Luizito Soares, que está decidindo os jogos a favor do Grêmio. Ontem você pode até ter decidido o Campeonato Brasileiro, né, contra o Botafogo, não necessariamente a favor do Grêmio, e cujo atacante a gente vai encarar na próxima rodada. A próxima rodada é Corinthians e Grêmio lá, onde é sempre difícil jogar, contra um Grêmio que é sempre difícil de encarar. E para falar, né, sobre essa reta final, e falando também sobre o jogo, né, um jogo que mais uma rodada muito complicada, em que a gente precisava ter vencido, né, agora restam apenas 5 jogos para o final. O jogo de ontem era essencial para a sobrevivência do Corinthians, e talvez não para a sobrevivência, né? Não acho que se vencesse ontem já estaria livre de tudo, como o Santos fez. O Santos venceu e não está completamente livre, mas tem um pouco mais de tranquilidade para encarar as próximas rodadas, né? E fazer uma gestão melhor de pontos. Por exemplo, como eu falei do Grêmio, da energia que agora está lá no Sul, né? Com o Soares, é um jogo que, se a gente olhar para tudo que o Grêmio tem feito e que o Corinthians tem feito, a gente pode esperar uma derrota, um resultado muito ruim, e que pode nos aproximar ainda mais da zona de rebaixamento agora. E pensando até nos nossos adversários, hoje o Corinthians está atrás do Santos e está apenas 4 pontos da zona de rebaixamento. Se a gente olhar para o histórico geral, né, do Campeonato Brasileiro, talvez fosse uma vantagem até tranquila e segura, mas não é. Hoje o Corinthians está com 4 pontos, o primeiro dentro da zona de rebaixamento é o Cruzeiro, só que ele tem 2 rodadas a menos, 2 jogos a menos. Ele cumpre hoje, inclusive, contra o Coritiba, e tem mais um jogo que agora não me recordo contra quem, mas que se ele ganhar os dois, né, vamos supor que ou pelo menos ele empate os 2 jogos, ele já fica à frente do Corinthians. E mesmo com outras combinações de resultados, o Corinthians pode não entrar na zona de rebaixamento, mas vai ficar ainda mais perto e vai ter mais um adversário à sua frente. Lembrando que, inclusive, a tabela do Cruzeiro, que é uma tabela não mais fácil que a nossa, mas talvez tão acessível quanto a nossa, ou mais acessível para eles, né? Lembrar que eles decidem novamente o último jogo contra o Palmeiras, e o Palmeiras pode estar brigando pelo título, ou pode já estar confirmado na próxima Libertadores. E aí, se a gente ficar nas mãos do Palmeiras, é uma complicação que eu não quero nem pensar agora. E para falar um pouquinho sobre o jogo, né, para não deixar passar o jogo, começando pelo Atlético Mineiro, que não fez um bom primeiro tempo, apesar de ter tomado 1-0, só 1-0, né, o jogo poderia ter ido para um lado pior para o Galo. O Corinthians poderia ter saído com uma vantagem melhor, de talvez 2-0, tá? Pelas defesas que fez o Everson, pelas chances que o Corinthians teve. O Corinthians poderia ter tido uma sorte melhor já no primeiro tempo, mas mais uma vez não teve a eficiência para isso. E depois do gol, acabou deixando o controle do jogo para o Atlético. No primeiro tempo o Atlético Mineiro não conseguiu jogar, não fez um bom primeiro tempo. Parecia até que, se continuasse da mesma maneira, o jogo seria
teria uma tranquilidade para o Corinthians que acabou não se concretizando. Já no primeiro tempo, o Corinthians acabou deixando o Atlético Mineiro mais à vontade para jogar. E o Atlético Mineiro tem um treinador que é... Se hoje não é um dos grandes nomes do nosso futebol, é um treinador que sabe mudar jogo e mudou bem. O Felipão acabou mexendo no jogo, acabou mexendo no time, perdão. Fez o time voltar a ser competitivo, voltar do segundo tempo com uma cara mais de Atlético Mineiro dos últimos jogos. Né? O primeiro tempo o Paulinho ficou preso entre os zagueiros do Corinthians, não conseguiu jogar, o artilheiro do campeonato não jogava, principalmente por sofrer, né? Por sentir a falta do Hulk. Né? O Paulinho gosta de se associar ao outro centroavante, e o Hulk e o Paulinho estão toda hora se procurando. E não tinha. No segundo tempo teve o Allan Kardec, que coincidentemente foi um dos algozes do Corinthians lá em 2007, no ano do rebaixamento. Né? Uma dessas coincidências da vida. O Atlético Mineiro, o Allan Kardec ontem entrou, praticamente na sua primeira participação, escorou uma bola da forma que ele gosta, uma jogada típica e clássica de Allan Kardec, ele escalou e escorou para que o Paulinho marcasse o gol de empate e tornasse tudo pior para o Corinthians, né? Porque aí a gente já não teria o mesmo ímpeto do primeiro tempo, já não estava mesmo com o mesmo time do primeiro tempo e teria que voltar a correr e escalar essa subida para buscar um gol que poderia dar a vitória, ou não, né? Se ainda tinha muito jogo para que, caso o Corinthians fizesse o gol, fizesse um 2-1, a gente não tinha confiança de que poderia sair com a vitória ainda. Porque no segundo tempo ainda, o Atlético Mineiro teve mais chances. Não chances claras, mas tinha mais volume, parecia que estava mais tranquilo para jogar e talvez conseguir o seu gol. E passamos a desejar o fim do jogo, né? É complicado, é por isso que eu estou um pouco mais preocupado com o andamento do jogo, porque se o Corinthians mais uma vez faz um bom primeiro tempo, mas não consegue criar uma vantagem segura, sabendo que no segundo tempo vai passar algum tipo de perrengue, não vai conseguir encarar o jogo da mesma maneira que no primeiro tempo, seja por falta de peça, seja por falta de perna, né? A gente até está falando aí da reta final, estamos em novembro, o campeonato começou em maio, é muita coisa para jogadores de um elenco do Corinthians que é tido como envelhecido, né? E que o Mano tem cada vez mais usado jogadores experientes para segurar a bronca desse momento. Eu acho que não é algo ruim que o Mano tem feito. Ele tem conseguido até extrair, né? Eu lembro que eu falei que eu não esperava desempenho do Corinthians, mas o primeiro tempo deu até uma esperança da gente de que o Corinthians poderia jogar mais do que vem jogando e durante todo o ano, né? Talvez mais uma vez a gente possa falar que foram os melhores 30 minutos do Corinthians na temporada, né? Assim, a gente pode tirar o jogo do Santos, em que o João Paulo salvou a equipe da Baixada de sair com um resultado ruim. A gente pode tirar o primeiro tempo do Fluminense e esse que foi um dos melhores, né? Sem dúvidas. O Corinthians começou em cima, Renato Augusto muito participativo. O Yuri Alberto talvez destoando um pouquinho, mas ainda teve uma grande chance que o Everton buscou. E tudo isso fez com que a gente ficasse em mais um empate em casa ruim, né? Só os jogos que o Corinthians empatou em casa, o Corinthians estava livre do rebaixamento e talvez brigando por algo mais, mas não conseguiu em nenhum momento na temporada e no Campeonato Brasileiro ter esse equilíbrio, a performance necessária para ter uma reta final de ano mais tranquila. São erros e essa coincidência aí com o Allan Kardec que nos fazem remontar ao ano 2007, né? Em 2007, para quem não se recorda ou para quem não acompanhou de tudo, e para você que acompanha, né, lembra que a gente só tinha talvez o goleiro em uma grande fase, o Clodoir Felipe, e o Finazzi no ataque. Era o que funcionava naquele Corinthians, né? Hoje talvez algumas coisas funcionem mais, outras menos, talvez o centroavante da época funcionasse mais do que o de agora, mas o Corinthians brigou o campeonato todo para se distanciar da zona de rebaixamento e não conseguiu, e foi na reta final que deu uma derrocadinha, uma derrapada que foi fatal. Né? Essa derrota que eu comentei foi para o Vasco já na 36ª rodada, a 2 para decidir justamente contra o Grêmio no Olímpico, uma tarde triste para nós corintianos, muito feliz para todos os outros, em que o Allan Kardec, na noite, né, do jogo contra o Vasco, no Pacaembu lotado, numa festa bonita, mais uma, o Allan Kardec marcou um gol do seu estilo, né? Uma bola aérea que o Allan Kardec conseguiu desviar e não só conseguiu fazer a gente ficar triste com o gol, mas também que a gente ficou muito mais perto da zona de rebaixamento para decidir contra
conta nos jogos seguintes a nossa sobrevivência, que a gente não conseguiu se livrar. Acho que a gente ainda não precisa falar em milagre, né? Eu acho que o Corinthians ainda não precisa falar em milagre, mas precisa ter uma intervenção divina para que a gente passe, né? Pare de se preocupar com o que vai ser do nosso ano de 2024 e passe apenas a se preocupar onde vai ser as festas desse ano, né? Se a gente vai estar na elite ou não. É isso, Fiel. Eu acho que... Acho não, né? Acredito que a gente tenha que manter, né, a positividade, o otimismo para que o Corinthians pelo menos vença os seus jogos dentro de casa. A gente não tem conseguido fazer isso, o que complica um pouco a nossa esperança. Né? A gente teve ontem mais um jogo que foi aquele tipo de começo de um sonho, mas acabou numa paralisia do sono, para não falar em pesadelo, e que nos faz não faz ter mais a Neoquímica Arena como um local de segurança para vencer jogos e sair com a tranquilidade de uma vitória, mesmo que seja de 1-0, né? A gente está acostumado e a gente se apoia nisso. E vamos ver o que se dá. Né? A rodada ainda não terminou, os jogos atrasados vão mexer um pouquinho com ela. O Corinthians ainda não vai ficar mais próximo da zona de rebaixamento do que já está, mas não é uma rodada tranquila, é uma rodada que a gente precisa... Se o sinal de alerta já estava ligado, agora é acionar os alarmes, deixar todo mundo em estado total de apreensão e de entendimento que o momento não é bom e que a gente precisa sair dessa o mais rápido possível. Mais uma vez, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário sobre tudo o que se passou na noite de ontem e sobre o Corinthians. Né? Até a próxima, Fiel. Vamos juntos e vai, Corinthians!